A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A doutrina do batismo no Espírito Santo. A descida do Espírito Santo sobre os escolhidos no Velho Testamento. Depois deu a mulher à luz um filho, ele chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Juízes, capítulo 13, versículo 24 e 25. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, retirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Números, capítulo 11, versículo 24 a 26. Então Deus enviava o seu Espírito Santo aos homens e mulheres escolhidos por ele desde o Antigo Testamento. Desde então, só pessoas levantadas por Deus para direcionar o povo tinham o Espírito Santo, como Moisés, os juízes, os profetas, rei Saul. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 a 11. Rei Davi tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. No entanto, só alguns escolhidos que tinham o Espírito Santo de Deus, até que Deus veio a usar o profeta Joel para falar da sua promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Como está em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mencionado em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A promessa na qual Jesus referia era o Espírito Santo. Jesus já havia falado anteriormente a seus seguidores. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João, capítulo 14, versículo 16 ao 18. O cumprimento da promessa de Deus veio no dia de Pentecostes, relatado em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus, e a esse evento chamamos de batismo do Espírito Santo. Atualmente fala-se muito sobre a doutrina do Espírito Santo e da forma como ele atua na igreja. Ele é o que nos santifica, que nos ajuda a orar, que nos convence de nossos pecados e que nos reveste de poder para testemunhar. Efésios capítulo 1, versículo 13, está escrito o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A Bíblia afirma que a conversão é um ato do Espírito Santo que é finalizado com o próprio Espírito Santo sendo um selo colocado sobre a vida do crente. Sim, o Espírito Santo representa a segurança de que aquele que creu foi regenerado, pois o próprio Espírito Santo habita nele. Esse crente selado é posse do Senhor agora. É um salvo, é dele. É um servo remido, resgatado. Portanto, é a habitação do Senhor agora. Em Efésios capítulo 1, versículo 14, Paulo ainda explica que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, uma garantia da nossa salvação, da vida eterna que recebemos, da obra de Deus realizada em nossas vidas. Esse selo é indestrutível, pois o próprio Cristo, ao falar de suas ovelhas, afirma: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João capítulo 10, versículo 28 e 29. O que o Espírito Santo faz na sua vida? O Espírito Santo te convence do pecado e que necessita de arrependimento. Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus disse. E o Espírito Santo te dará revestimento de poder para pregar com intrepidez e também te dará dons. Tudo isso para que você seja um testemunho de Jesus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Após o evento em Pentecostes, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Quando Pedro pregava o Evangelho para um homem chamado Cornélio e sua família, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. Em Atos capítulo 19, versículo 6, descreve o que aconteceu ao primeiro grupo de convertidos em Éfeso, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eventos que ocorrem no batismo do Espírito Santo. Bom, há vários acontecimentos no batismo do Espírito Santo, mas não há um padrão nesses acontecimentos. No dia de Pentecostes houve o som de um vento impetuoso e línguas visíveis de fogo foram vistas. Isto, porém, só foi mencionado em Atos capítulo 2. E o Espírito Santo os deu o dom de línguas, pois havia pessoas da Judéia, Capadócia, Mesopotâmia, Ponto, Ásia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene e Roma. E eles ouviram o que os discípulos falavam em suas línguas, porém não foi registrado nas outras duas ocasiões. Em Éfeso, os novos convertidos profetizaram, mas isto não é mencionado como tendo ocorrido no dia de Pentecostes ou na casa de Cornélio. Outro sinal evidente que os apóstolos observaram na experiência de Cornélio e sua família foi que eles falavam em línguas. Este sinal foi uma prova para os discípulos que eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Então, é evidente que quando alguém é batizado com o Espírito Santo concede dons,
mas como está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Certamente quem é batizado com o Espírito Santo recebe algum dom, mas não necessariamente o dom de línguas. Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Não é correto dizer que se a pessoa não fala em línguas, ela não é batizada com o Espírito Santo. Uma pessoa batizada no Espírito Santo pode não falar em línguas, mas tem o dom da fé ou da sabedoria, e assim muitos outros. O batismo no Espírito Santo é conforme a multiforme graça de Deus. É conforme a sua vontade. Alguns é batizado no Espírito Santo ao descer as águas batismais. Outros são batizados no Espírito Santo no momento que creram em Jesus. E ainda outras que creram e já desceram as águas batismais e ainda necessitam buscar o batismo no Espírito Santo. Conforme já falado, o Espírito Santo nos concede dons. Tais dons é concedido a cada um, visando a um fim proveitoso, para a edificação da igreja. Além dos dons do Espírito Santo, o Espírito Santo também nos concede os seus frutos, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Concluindo, o batismo no Espírito Santo é mais do que uma promessa. É um cumprimento do projeto de Deus, de revestir seus filhos com o poder para testemunhar das grandezas do Senhor, da salvação e da vida por vir. Assim como os discípulos, em oração, podemos também receber esse mesmo revestimento de poder em nossos dias, para que possamos ser preparados para a vida eterna.